iniciar as atividades na quarta-feira à noite, fazendo a abertura, pedindo permissão do metrô da casa e que eles vão orçando com sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que leva para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, vamos iniciar as atividades na quarta-feira à noite. Nosso irmão Manuel de Torres vai fazer a explanação, nossa irmã Lilian vai fazer a leitura do Evangelho, nossa irmã Ida a irá soprar os olhos. Boa noite a todos. Os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do Senhor. Atingiste o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disseram a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Pois o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias, para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Mas infeliz daqueles que, por suas dissensões, retardarem a hora da colheita, pois virá a tempestade e eles serão levados pelo turbilhão, e gritarão: graças, graças. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos recusastes a estender-lhes a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de apoiá-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa da maneira que a quereis. Não peçais mais nada. As recompensas celestes cabem àqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração de seus servidores fiéis e marca com seu dedo aquele que só tem a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Pois ele confiará os postos mais difíceis no grande trabalho de renovação pelo Espiritismo. Aqueles que não recuaram ante sua tarefa, então se cumprirá essa fala: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Então, boa noite a todos. Que a luz de Jesus possa sempre iluminar nossos corações e nossas consciências. E antes de começar os trabalhos, eu sempre gosto de trazer uma mensagem que já vai aquecendo o nosso espírito para a palestra. Essa é bem legal, diz assim: quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estamos da grandeza. Olha que recado para a gente. Bom, meus amigos, para a noite de hoje, nós vamos encontrar no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Olha só, já estamos em novembro, 2025 já está passando, né? E a gente olha para esse planeta, para esse mundo, como esse capítulo tem coisas importantes para todos nós. Porque a gente olha como o homem evoluiu na parte da tecnologia, da inteligência, mas como ainda na parte da doação, da caridade, de tudo isso, da misericórdia, como o homem ainda tem tanto a aprender. E o Evangelho vai nos trazer bastante dicas para que a gente possa entrar nesse universo e tentar cada vez fazer melhor o próximo ano, se a gente começar.
Então tem coisas bem interessantes. Aqui diz assim, ó, perdoai para que Deus vos perdoe. O Espiritismo, eu gosto muito do Espiritismo, me tornei espírita por isso, porque ele vem e deixa o recado. Você que vai fazer a sua parte, né? Por isso que quando o Espiritismo disse que no Espiritismo não tinha milagre, eu falei, olha só que interessante, como será isso, né? A resposta está aqui. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Aí vem anotado São Mateus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Olha o recado direto aí. E aí diz assim, ó, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos entender, tereis ganho o vosso irmão. E não é verdade isso? Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Isso tudo nós conhecemos, né? Depois o Espiritismo vem trazer a verdade. Aí Jesus respondeu, até 7 vezes. Respondeu-lhe, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Nós adoramos isso, né? Perdoar aquelas pessoas 70 vezes 7 vezes. E aí perguntaram para Chico, foi na casa espírita que frequentava, e disse para o Chico, olha Chico, o nosso querido e eterno Chico, Chico, eu já perdoei 70 vezes, 7 vezes, agora eu estou muito bem na foto, né, como está escrito aqui. Aí Chico respondeu, não, meu irmão, você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes cada erro. E não é uma verdade? Quando a gente olha o que a gente vê hoje, como a humanidade ainda tem tanto a aprender, né? Como o Espiritismo ainda tem uma estrada longa para seguir, né? Então vamos lá. Aí vem agora a orientação da turma. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Olha o recado para nós. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, aí nós olhamos para trás, e a gente olha assim e diz, meu Deus, quando eu tinha 20 anos, 30, como eu perdoava menos, olha que bom, estou progredindo, né? E assim a gente vai olhando, se comparando. Quem faz isso, com certeza consegue subir 1, 2 degrauzinhos nessa encarnação. Porque essa luta é muito difícil, todos nós sabemos disso. Quando a gente olha tudo que acontece aqui, não é fácil. Mas o Evangelho nos esclarece, né? Então, vamos pelo menos, né, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não como disse Chico, cada erro, mas no geral, já estaremos no caminho, não é? Outra coisa bem difícil aqui, ó, reconciliação com os adversários. Quem tem os adversários sabe como isso é difícil, né? Aquele parente querido, né? Aquele tio maravilhoso que a gente adora, né? É fácil se reconciliar com ele quando ele apronta? Não é. Então vamos ver o caminho. Então, a reconciliação. Na prática do perdão, como em geral, do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. Olha só, até o material tem que entrar na parada. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Olha os possessores, os espíritos que dominam as pessoas. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aquele contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz:
morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. E não é uma grande verdade isso? Quantas e quantas vezes nós ouvimos pessoas que têm uma vida normal, que passam por situações tão delicadas. Eu tive uma comadre minha, que ela se deixou envolver por esses inimigos que odiavam ela, e eles conseguiram dominá-la, a tal da possessão, quando eles se apossam da gente. E ela se deixou levar, que nem a própria saúde dela, ela conseguiu botar na frente. Ela foi dominada e ela se foi, porque ela não buscou o que tinha que buscar. E a gente depois ouve uma mensagem, né? Isso antes de eu me tornar espírita, depois é que eu soube, e conversando com as pessoas eu entendi isso, que ela tinha um obsessor de 2 encarnações, que ainda não tinha se livrado de tudo que eles tinham vivido no passado. Olha que coisa engraçada isso, né? Por isso que a gente sempre tem que procurar fazer o que a gente pode, enquanto nós estivermos aqui encarnados, para fazer o bem, tentar, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Se eu não se assim, por exemplo, a Josi, eu não sei se eu gosto muito da Josi, tá? Mas eu tolero ela, né? Ela sabe que é brincadeira, todo mundo sabe disso, né? Mas, por exemplo, se eu pensasse assim, eu não vou muito com a cara da Josi, mas deixa ela seguir, um dia ela vai ter que responder, né, tudo que ela fizer. Deixa ela em paz, eu não vou nem esquentar a cabeça com ela. Pronto. A gente não está desejando mal, não está... Não, tomara que a Josi se dane, que não sei o quê. Quantas pessoas fazem isso? Nós já fizemos isso também, não é verdade? Então, quando nós temos essa oportunidade, vamos fazer isso. Não é que para a gente ir lá convidar para o aniversário, né, para o Natal, ir lá na sua casa, comer aquela torta. Não, mas simplesmente que ela siga o caminho dela, que ela descubra para se melhorar dos seus erros, e a gente segue o nosso caminho, não é? Não é verdade? A Josi é uma grande e querida amiga, né? Não só ela, como todos vocês aqui também. Então, olha só que interessante isso. Quer ver outra coisa aqui? O tal do o argueiro e a trave no olho. O argueiro é o cisco, como diz aqui, né? Olha o que diz a respeito disso. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Né? Olha só que verdade. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Será que nós já fizemos isso? Será que nós vamos fazer? Olha o desafio para todos nós aí, não é? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Quanto mais orgulhoso eu for e egoísta, mais difícil vai ser eu me dobrar, eu fazer o que está pedindo aqui. Eu só vou ver o cisco no olho dos outros, nunca no meu. No meu já tem uma trave, como se diz, qualquer coisa dentro do teu olho desse tamanho, mas tu não vê. E o cisco tu enxerga no olho do outro. Essa é uma grande dica para todos nós também. Tá? Como é que eu agiria se eu visse eu fazendo isso? Tá? Será que nós perguntaríamos isso? Vamos ver outra coisa aqui. Olha outro recado. Por isso que é bem-aventurados os que são misericordiosos. É a dica para todos nós. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Olha, Jesus, né? Esse espírito mais iluminado,
mais elevado que esteve aqui nesse planeta, que veio trazer para toda a humanidade através dos tempos, porque nós já estamos em 2025. E você liga a televisão, o que você vê? Né? E ele já pregava tudo isso há mais de 2000 anos atrás. Naquela época que a gente vê o que era o ser humano, o que era o poder, o que era o homem, e tinha o poder da vida, da morte aos milhões. Não é? Não tinha ainda todo o esclarecimento, toda uma luz. Jesus veio e já, o que ele dizia naquela época, o homem ainda precisa corrigir hoje. Olha que espírito que teve aqui. Não é? Então, aí ele já disse isso, ó, atire a primeira pedra que ele estivesse em pecado. E alguém atirou na época, se lembra? Ninguém, né? Porque todo mundo tinha um erro. Né? Eu já estou muito bem. Como eu sou muito humilde, eu atiro só uma pedrinha desse tamanho. Não, isso é uma brincadeira. É um estímulo para a gente ver como isso é sério. Não é? Quantas vezes, se perguntasse para nós, atire a primeira pedra se você não tem pecado, o que nós faríamos? Não é? O que nós diríamos? Não é? Olha como isso é interessante. Vamos lá. Então, olha só agora o esclarecimento. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença, olha só, faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Ela nos ensina que nos julgamos a nós mesmos sem condenar em outrem aquilo de que nós absolvemos. Antes de profligarmos, quer dizer, de censurarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Não é? Grande verdade está aí. Não é? Outro tópico que eu vou perguntar para vocês. Perdão das ofensas. Como é que nós estamos para perdoar as ofensas? Como diz o outro, né? Não? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e o mais alto ao falar ao coração. Olha o recado para todos nós. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir na inteligência e falar ao coração. Perdão das ofensas. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? É uma grande verdade isso, não é? Não é? A grande verdade está aí. Não está Ele a te perdoar frequentemente, o nosso Pai? Quantos erros nós cometemos? Injustiça, às vezes. Não é? Mesmo que a gente se esforce, às vezes ainda vem um momento que você vacila. Se você vacilar, o teu Pai não te perdoa? Olha só que beleza.
Espíritas, a respeito do perdão das ofensas. Agora é direto a nós aqui, ó. Espíritas, jamais, olha só, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Olha que verdade está aqui. Ele sabe de tudo, nosso Pai. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão é que anotou isso. Né? E não é bom quando a gente vai dormir de noite, a gente olha para trás do seu dia e pensa assim: hoje eu não arrumei nenhum bolo para o meu lado, hoje eu não passei a perna em ninguém, né? Hoje eu não fui safado com ninguém. A gente não se sente bem, a gente não vai, deita e dorme tranquilo, né? E quando a gente faz alguma coisa que a gente vê que criou uma situação difícil, e que a gente pensa, mesmo que você não pense, aquilo te acompanha, aquilo te incomoda. Não é? Olha que grande verdade. Uma das formas da gente poder se livrar disso é conforme nós vemos aqui. Né? Quando você vai dormir e dizer: nada tenho contra o meu próximo. Ou então, vamos agradecer tudo que atravessou o nosso caminho. Né? Aquele momento difícil que nós passamos, aquela coisa que a gente contava e não aconteceu, aquilo que a gente achava que ia conseguir realizar e não conseguiu. Vamos agradecer ao Pai também essa oportunidade que foi dada, e amanhã vamos ver se a gente não busca caminhos para ver se acontece. Quem sabe acontece. Né? Quando a gente faz isso, o nosso sono tranquilamente é muito melhor de quando a gente não faz. Né? A minha prece, depois que eu me tornei espírita, as religiões não conseguiam me passar claramente as coisas. A minha prece sempre é do agradecimento. Agradecer ao Pai, aos meus anjos da guarda, a essa equipe de luz que a gente sabe que existe, né? Agradecer tudo que eu recebo e pedir por todos os nossos irmãos também. Porque como é bom quando a gente pode pedir por todos, como nos ensinou Jesus, quando disse que todos éramos irmãos. Quando a gente tem esses sentimentos, realmente as coisas ficam bem melhores, sabe? A perfeição, lógico, nós temos ainda longos degraus a subir. Mas André Luiz disse: se nós subirmos um degrau na nossa encarnação, ela está salva. Olha a luta que é isso aqui. Né? Olha a luta que é a gente absorver todos os ensinamentos e tentar botá-los hoje em dia com esse mundo do jeito que está. Mas quando a gente faz isso, se a gente subir um degrauzinho, a nossa encarnação está salva. Olha que legal isso. Né? Isso é um estímulo para que a gente possa seguir em frente e tentar subir. Então, que a gente lute, nós ainda não somos, para a gente ser também bem-aventurados, um ser misericordioso também. Né? Vamos ver qual outro recado que tem aqui para nós. Perdão das ofensas, está aqui. Né? Olha só, para fechar. O esquecimento, coisa difícil, completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Né? O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Outro recado para nós, quem anotou isso aí foi Paulo. Né? Agora, daqui a pouco nós vamos fechar o capítulo, vem outro tema
Muito bom. Vocês vão adorar esse termo. O que vocês acham da indulgência, da tolerância com tudo que acontece quando bate na nossa porta? Não é fácil, né? Vamos ver qual é o recado para a gente entender isso, para a gente se tornar tolerante, indulgente, porque como o ser humano ainda é intolerante, assim, não tem a indulgência com o próximo, não é? Senão a gente não ia ver o que a gente vê hoje no mundo inteiro. Espíritas, de novo, olha o recado. Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Será que falaram para mim também? Vou até me esconder aqui. Todos nós, não é? Poucos bem fazem uso. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes, tolerantes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que se vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por consequente, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena, o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, maldição, tereis, quiçá, talvez, cometido faltas mais graves. Quem sabe? Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É o que eu disse para vocês, como essa condição de bem-aventurados que são misericordiosos nos traz tantos e tantos compromissos, mas ao mesmo tempo, como nos liberta quando a gente consegue ir subindo esses degrauzinhos. Né? Para fechar então aqui, ó. Caros amigos, olha que bom, que bonito isso desse espírito agora, é a orientação dos espíritos. Né? Eu acho tão bonito quando você dê esse recado para nós, para todos nós aqui. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado para carregar. Poderei galgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Olha o recado para nós aí. Desde quando? Essa palavra eu gosto muito no Espiritismo, duas palavras. É quando e mais. Né? Quando? Pode durar uma semana, um mês, um ano, 5, 10 anos, uma encarnação, não é? Vai depender da gente. E a outra palavra é a mais. Quando você lê e diz assim, não, mas pode fazer, aí você pensa, oh, que legal, está me dando uma colher de chá aqui. Aí vem mais, aí muda tudo no futuro, aí tá, o mais te bota no caminho de novo. Quando vocês lerem, observem isso, quando tiver o mais. É porque você tem que prestar atenção em alguma coisa. Então aqui está quando. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro, ou seja, o cisco, né, que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado.
Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Olha só que interessante isso aqui. Embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos. E a gente fica imaginando o coração cheio de voltinhas, né? Como está aqui e nessas voltinhas, como ele diz aqui, tem um germe lá dentro, né? Que sempre vai gerar em bons sentimentos. Olha só que recado, que esperança para todos nós da gente se melhorar. Porque no nosso coração, por mais que a gente passe por tudo, lá nunca vai deixar de existir o germe dos bons sentimentos. E quanto mais a gente regar como as plantinhas, né, com certeza nós vamos conseguir atender a essa centelha vivaz da essência espiritual, né? E tem uma coisa que é uma grande verdade, que agora que a gente está vendo isso daqui, né, nas suas dobras mais ocultas, eu passei por uma experiência, eu vou contar aqui porque cada um de vocês pode passar por isso. Eu nunca tinha visto isso. Na minha casa eu tenho as grades dos portões, que é aquela de alumínio, né, que tem aqui aquela ponta e tem a sina. Aqui, nisso daqui, é onde sobe aquelas que é a ponta para ninguém entrar. Aqui é só alumínio, não tem espaço, não tem nada, não é verdade? Quem tem casa ou não sabe disso, vê no vizinho. Pois um belo dia eu passei assim, eu falei, nossa, o que tem aqui? Tinha começando a brotar uma folhagenzinha, dessas pequenininhas, verdinhas assim, bem terrinha, nasceu ali, naquele espaço de alumínio, só alumínio, essa folhagemzinha. Hoje em dia, ela tem meia dúzia ou mais de umas folhinhas desse tamanhozinho nascendo ali, naquele alumínio, só ela. Não é incrível, eu não imaginei que alguma coisa pudesse viver ali sem terra, sem nada. Então, toda noite, quando não chove, eu vou lá e rego a minha princesinha. Eu botei o nome dela de princesinha. Ela está grande, sabe? Está desse tamanho assim, ó, assim, toda com raminho, com galinho e nascendo umas folhinhas. Isso não é essa dobra da vida, né? Naquele alumínio ela conseguiu nas dobrinhas dela se fixar, porque ela nasceu 2, 3. Se um dia vocês passarem por isso, vocês vão ver que incrível que é essa experiência, sabe? Não choveu, toda noite eu vou lá e molho minha princesinha, né? Então, meus amigos, esse era o recado da noite para todos nós, e nós fechamos com essa chave de ouro, viu? Eu fui intuído pelos nossos irmãos, obrigado, meus amigos. Olha só, para a gente fechar essa parte tão bonita desse recado para nós, a respeito dos bem-aventurados, dos misericordiosos. Aí eu me lembrei da minha princesinha, né? Olha o que botaram no meu caminho, eu nunca tinha visto isso, né? Não sei se vocês já viram, de repente, já viram, que bom, né? A princesinha nasceu ali do nada, sem um espaço para ter raizinha, está lá viva, muito viva, dando brotinhos. Muita paz a todos. Assim então vamos para a enganação dos lares. Vocês enviam o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver.
Neste momento, amado Mestre, queremos agradecer profundamente por todos os benefícios que recebemos e muitas vezes nem damos valor. Queremos aproveitar essa oportunidade que estamos aqui reunidos em Teu nome, nesta casa de amor, com essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, para pedir por aqueles que já partiram para a verdadeira vida e que na maioria das vezes nem tiveram a oportunidade que nós estamos tendo da reflexão, do estudo do Teu Evangelho. Portanto, Jesus, queremos orar por esses nossos amores, nossos entes queridos, nossos conhecidos, aqueles que cruzaram o nosso caminho e que colocamos nas caixinhas ali para a oração, que eles estejam sendo acolhidos, recebidos na espiritualidade por espíritos bondosos e consoladores. E para os nossos entes queridos que foram antes de nós, que preparem o caminho. Quando chegar a nossa vez, a gente possa se encontrar, às vezes aí no mundo espiritual, às vezes aqui na Terra, como for necessário para o nosso crescimento. Obrigada, Senhor. Queremos, neste momento, orar por aqueles que se encontram em tratamento na quarta-feira de manhã, os que a gente colocou os nomes na caixinha, pelos nossos companheiros, entes queridos, parentes de jornada, que se encontrem em um leito de dor, que estejam passando por momentos de saúde fragilizado, que eles possam encontrar o caminho da cura através da fé, da resignação. Que esses espíritos bondosos da equipe de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, André Luiz, toda essa equipe amorável possa fazer uma visita fraterna a todos esses nossos amigos, nossos parentes, nossos amores que estejam doentes, nos hospitais, nas casas de repouso, nos orfanatos, nos presídios, aonde quer que haja a dor, Senhor, que possam haver pessoas, entidades, seres de luz que estendam as mãos e aliviem o sofrimento de cada um, uns dos outros, porque por isso estamos aqui na Terra, para nos darmos as mãos, para nos abraçarmos. Obrigada, Senhor, por essa doutrina bendita que nos esclarece, que nos consola, que a gente possa, com esse pensamento de gratidão, fazer uma visita aos nossos lares. Que esses fluidos provindos da espiritualidade, dessa equipe amorável, possam abraçar a nossa casa. Todos os aposentos do nosso lar. E quem quer que lá esteja, receba esse magnetismo maravilhoso de amor, de gratidão, de esperança. Os nossos animaizinhos, os nossos vizinhos, todos aqueles que nos rodeiam, Senhor. E quem quer que seja, que se aproximem de nós, que sinta a Tua presença maravilhosa agindo em nós, nos tornando instrumentos da Tua misericórdia. Intercede junto a Deus por todos nós, Jesus, que aqui estamos e que a gente possa sair daqui muito melhor do que chegamos. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Agora vamos para o passe, mentalize-se o anjo da guarda para receber os fluidos positivos.